Graça e paz. Vamos abrir em João, capítulo 1, verso 29, depois o 35 ao 39. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. No Novo Testamento, foi João Batista quem primeiro se referiu a Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. João Batista usou a palavra Cordeiro. Foi o primeiro a usar no Novo Testamento. Por 2 vezes, João Batista fala de Jesus como o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra mundo indica a abrangência da obra de Cristo. A palavra pecado foi mencionada no singular. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não os pecados, frutos, mas o pecado, a raiz, a natureza pecadora do ser humano. A palavra pecado indica a fonte que produz os pecados. Uma outra palavra interessante usada por João Batista foi a palavra tira. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O original, traduzido por tirar, significa erguer, levantar, levar, retirar. Foi o que aconteceu na cruz. Jesus Cristo foi erguido, levantado da terra, sobre a cruz, para tirar o pecado do mundo. O próprio Jesus disse: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, verso 32. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, ali também mostra a obra de Cristo
quando ele morreu na cruz e levou os nossos pecados e também a nós mesmos em seu corpo, para que nós morrêssemos para os pecados, porque a obra de Deus na cruz não só levou os nossos pecados, como também nos matou, nos crucificou com Cristo, para que nós fôssemos verdadeiramente libertos do pecado e também dos pecados. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Carregando Ele mesmo. Ele quem? O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Carregando Ele mesmo. E tem uma ênfase aqui. Ele mesmo. Foi Ele mesmo. Em seu corpo. Foi em seu corpo. Sobre o madeiro. Madeiro aqui está se referindo à cruz. Os nossos pecados. Então o Senhor levou, Ele carregou os nossos pecados, para que nós, mortos, então não foi só os nossos pecados, mas nós mesmos. Jesus nos atraiu a si, para nos levar a morrer para os pecados, para que nós, mortos, nós crucificados com Cristo, por meio do corpo de Jesus Cristo, vivamos. Aqui já é a vida de Cristo em nós. Vivamos. Já é a nossa ressurreição juntamente com Cristo. Vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, Cristo nos matou para o pecado, para que nós, mortos para os pecados, Jesus não só tirou os nossos pecados, mas também nos fez morrer para os pecados, trazendo-nos uma libertação verdadeira. Uma libertação que envolve não só os pecados, os frutos, mas também a natureza do pecado em nós. Romanos capítulo 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerai-vos mortos. Por quê? Eu preciso me considerar morto? Porque eu de fato estou morto. Cristo me fez morrer em seu corpo na cruz. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu não posso me considerar morto para o pecado se de fato eu não estou morto. Eu só posso me considerar porque de fato eu morri com Cristo e eu estou morto para o pecado. Não só isso, mas também
estou vivo. Vivo em Cristo, vivo pela minha ressurreição juntamente com Cristo, vivo pela vida de Cristo que está em mim, pelo viver de Cristo em mim, porque Cristo, Ele vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim, os nossos pecados foram expiados e o nosso pecado, a nossa iniquidade foi tirada, foi removida de nós. Jesus não somente tirou o pecado, mas também o aniquilou, o pecado, em seu sacrifício na cruz. Hebreus capítulo 9, versículo 26, ali está mostrando a obra que Jesus realizou na cruz, onde Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ora, neste caso, seria necessário que Ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar é uma destruição total do pecado pelo sacrifício de si mesmo na cruz. O profeta Zacarias também fez uma colocação muito interessante. Zacarias capítulo 3, verso 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. No dia em que Ele morreu para tirar a nossa iniquidade, para tirar o nosso pecado. E com esta experiência, você não só ficará livre do pecado, como também não viverá mais nele. A obra de Cristo por nós tem esse poder de tirar o nosso pecado e fazer com que a pessoa não viva mais no pecado, não continue mais vivendo no pecado. Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Não tem mais possibilidade de viver no pecado depois que nós aceitamos pela fé a nossa morte com Cristo na cruz. Mas se não morrer com Cristo, se não crer que morreu com Cristo para o pecado, a pessoa não pode estar liberta do pecado. Ela não consegue viver sem o pecado. Isso tem causado
uma grande frustração nas pessoas. Pessoas religiosas, crentes, que são crentes, mas não nasceram de novo. Pessoas que frequentam reuniões denominadas cristãs desde pequenas. Essas pessoas não nasceram de novo, e quando isso acontece, elas só têm uma frequência religiosa, ela está acostumada com isso, mas a vida dessa pessoa é uma frustração, e ela não permanece, e se permanecer no sistema religioso é com muita frustração, mas normalmente alguns dão no pé, porque não tinham uma libertação mesmo. Muitos cristãos vivem uma vida medíocre e derrotada no pecado, porque falta-lhes a experiência de morte e ressurreição com Cristo. É isso, irmãos. Se faltar a experiência, se não tem experiência de morte e ressurreição com Cristo, haverá frustração, ou mais cedo ou mais tarde. A nossa fé, no entanto, não está colocada em nossa capacidade, de jeito nenhum, mas no fato de que nós estamos mortos em Cristo, e Ele é a nossa vida. É aqui que está a nossa libertação. Agora, a necessidade de todo ser humano é crer que o Cordeiro de Deus tirou os nossos pecados, tirou o nosso pecado e tirou a nossa iniquidade, tirou os frutos e tirou a raiz, tirou aquilo que produz os pecados. O tema central do testemunho de João Batista é Cristo. Você vê que João Batista tinha uma mensagem central. O tema central da mensagem de João Batista é Cristo. É Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele apresentou Jesus ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não apresentou uma outra pessoa, um profeta, nem a si mesmo, nem um sistema religioso, nada disso. Ele apresentou Jesus, o Cordeiro de Deus, e ele disse que esse Jesus é o Jesus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o pecado, e nós precisamos saber disso. A pessoa precisa saber disso. Nós temos que falar para as pessoas que Jesus é Deus e que Ele veio, Ele é o Cordeiro de Deus. E Ele veio para quê? Ele veio para tirar o nosso pecado, tirar a nossa iniquidade na morte com Ele na cruz. A segunda coisa que o texto revela para nós é que Cristo veio para que nós pudéssemos conhecê-lo e ter intimidade com Ele. É salvação e comunhão com o Salvador. Não é só salvação, é salvação e comunhão, intimidade com Jesus. Primeiro, eu preciso ganhar a revelação do Cordeiro de Deus que tirou na cruz o meu pecado. Tá?
Primeiro você precisa ganhar do Espírito de Deus a revelação que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou, Ele já tirou o seu pecado. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor veio, e o Senhor é o Cordeiro, e o Senhor morreu na cruz e tirou o meu pecado. Eu creio que o Senhor tirou o meu pecado. Então, primeiro nós precisamos ter esta revelação de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que na cruz tirou os nossos pecados. Na cruz, Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado. Eu prefiro dizer tirou o meu pecado, porque eu creio que Ele tirou. Na ressurreição, e precisamos ganhar também esta revelação, na ressurreição, Jesus Cristo é o Filho de Deus que vive a sua vida justa e santa naquele que creu a sua morte e ressurreição com Cristo. Preste atenção. Na cruz, Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado pela minha morte juntamente com Ele. Na ressurreição, Ele é o Filho de Deus que vive em mim a vida dele. Gálatas capítulo 2, verso 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O Filho de Deus. O Filho de Deus. Então, basta crer no Cordeiro de Deus, Jesus, na cruz, morto por mim, e eu morto com Ele, nele, porque Ele me fez morrer com Ele, e nessa morte com Ele, Ele me separou do pecado. Ele removeu de mim o pecado, a minha iniquidade. Depois disso, depois que nós morremos com Cristo na cruz, veio a ressurreição. E nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e a partir da nossa ressurreição com Cristo, Cristo está em nós, em nós Ele vive, em nós Ele é a nossa vida. Então, basta crer que com Cristo morreu e também com Ele ressuscitou, e Ele então passará a viver nessa pessoa que creu que com Cristo morreu e com Cristo ressuscitou. Essa pessoa vai ganhar a revelação do Filho de Deus em seu interior. O Filho de Deus vivendo no seu interior. Depois disso, nós podemos conhecê-lo muito intimamente. João capítulo 1, vamos ouvir novamente o versículo 35 ao 37. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Esses 2 discípulos, João Batista, não foram convidados por Jesus, porém,
foram atraídos por ele sem palavras. A presença de Jesus, irmãos, é tão maravilhosa, é tão fascinante, que exerce tal atração sobre aqueles que ele quer salvar por sua graça maravilhosa. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, mas não disse: sigam-no. Eles seguiram a Jesus porque foram compelidos pela pessoa de Jesus. Isso aqui é muito importante, irmãos. Eles seguiram a Jesus porque foram compelidos pela pessoa de Jesus. É interessante notar que quando Jesus percebe que eles os seguiam, ele pergunta: que buscais? Que buscais? Vamos voltar lá no texto. Vamos ver. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Que buscais? Preste bem atenção no que Jesus disse aos 2 discípulos que estavam seguindo o Senhor. Que buscais? O que vocês procuram? A expressão que buscais me chama a atenção. Por quê? Porque Jesus não perguntou: a quem vocês buscam? A quem vocês procuram? Mas que, não quem, que vocês procuram. Por quê? Jesus fez uma pergunta assim: porque a maioria seguia Jesus pelas coisas que pensavam que podiam obter dele. Alguns precisavam de saúde e iam atrás de Jesus justamente para poder ter a saúde restaurada. Alguns precisavam de saúde, por isso iam atrás de Jesus. Outros precisavam comer e iam atrás de Jesus por causa disso. No entanto, a resposta dada por esses 2 discípulos de João também é muito interessante. Também me chama a atenção. Na verdade, a resposta deles ao Senhor Jesus foi uma pergunta também. Foi uma pergunta ao Senhor. Versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Eles disseram: Rabi, mestre, onde moras? Onde assiste significa onde a pessoa está morando. Mestre, onde moras? Isso demonstra que eles não queriam obter alguma coisa de Jesus, porém conhecê-lo. Por quê? Porque o lugar onde a pessoa mora é o lugar da sua intimidade. Onde você mora é o lugar
onde você tem a intimidade, você se expressa com intimidade. Portanto, irmãos, o verdadeiro discipulado começa onde Cristo mora ou assiste. Significa o quê? Significa intimidade. Começa na intimidade de Cristo. Começa no convívio com Ele. A primeira coisa que João apontou foi o Cordeiro de Deus. E aí temos toda uma revelação da obra de Cristo, da nossa libertação do pecado na cruz. Toda uma revelação da obra do Calvário, onde nós fomos salvos. Depois, nós sabemos que depois do Calvário veio a ressurreição, onde Jesus foi ressuscitado e nós também fomos, conforme a palavra de Deus diz, que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e a partir daí Jesus está em nós. Agora nós temos comunhão. Agora nós podemos começar a nossa vida de conhecer o Senhor. E esse conhecimento de Cristo, esse convívio, essa intimidade começa onde Cristo mora. Tem que começar na intimidade do Senhor, no convívio com Ele. Nós vamos onde Ele está para ficar com Ele. Entenderam? Nós vamos onde Ele está, já porque Ele nos conduziu lá para ficarmos com Ele. É comunhão que nós precisamos, irmãos. Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Prestou atenção aqui? Não houve interferência externa na convocação dos discípulos, no chamado dos discípulos. Jesus não precisou contar com uma consultoria, né? Jesus não precisou contar com um conselheiro humano, um consultor, para escolher as pessoas. Jesus fez isso sozinho. Ele diz aqui que ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Ele mesmo quis. A iniciativa é dele. Depois que ele escolheu, preste atenção aqui, depois que ele escolheu quem ele quis escolher, que ele chamou, diz aqui, vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele. Preste atenção aqui, irmãos, a primeira coisa, para estarem com ele, é comunhão, é intimidade. E para os enviar a pregar. Primeiro, comunhão com o Senhor. Eu preciso estar na intimidade dele.
depois eu saio para pregar, depois eu falo dele. A igreja que adora é a igreja que quer ficar com Cristo. A igreja que adora é a igreja que quer ficar com Ele, porque para isso Jesus nos chamou, nos regenerou. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados à comunhão de quem? Do seu Filho Jesus, a comunhão de Jesus. Fomos chamados à comunhão de Jesus. Aqueles discípulos estiveram o dia todo com o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós podemos estar com o Senhor todos os dias, não só um dia, mas todos os dias, porque Ele está em nós. Não temos essa limitação, porque o Senhor está em nós. Nós estamos nele e ele em nós. Mas aqueles discípulos estiveram o dia todo com o Senhor Jesus Cristo. E algo muito importante aconteceu com esses discípulos, porque depois que eles deixaram a casa, eles eram pessoas diferentes, mudadas. Enquanto eles estavam com Cristo, ocorreram mudanças significativas na vida deles. Uma das coisas muito importantes que aconteceu com eles foi o seguinte: os discípulos que seguiram a Jesus deixaram de seguir a João Batista. Aqueles dois discípulos eram discípulos de João. Quando eles começaram a seguir Jesus, eles deixaram a João Batista. Sempre que nós seguimos a Jesus com desejo de conhecê-lo, nós temos que abandonar ou renunciar a alguma coisa. Começando pela renúncia de nós mesmos, quando nós morremos com Cristo e Cristo passa a ser tudo em nós. Mas essa renúncia continua, porque sempre há coisas que eu preciso renunciar para estar numa reunião como essa. Eu precisei renunciar a alguma coisa. Talvez um amigo marcou dia em casa, eu tive que dizer para ele: eu vou estar à igreja. Às vezes tinha visita em casa, eu vou dizer: fiquem aí à vontade, mas eu vou ter que sair. Às vezes eu estava com sono, precisei levantar cedo. Sempre tem alguma coisa para deixar. Porque ao deixar alguma coisa, está evidenciando o seu amor por Jesus. Você está dizendo: não vale a pena. Aqui é melhor. Aqui que eu estou dizendo é a intimidade do Senhor, a comunhão com o Senhor. Eles eram discípulos de João Batista. E João Batista foi muito importante para eles. Mas quando Jesus aparece, João tinha que ser deixado.
Desde aquele dia, esses discípulos ganharam uma revelação do Cordeiro de Deus. E eles começaram a andar com Jesus. Que Deus nos dê a graça de dizer: eu também quero a revelação do Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado, que me salvou. Eu também quero seguir Jesus por causa da pessoa maravilhosa e fantástica que Ele é. Eu quero a tua comunhão, a tua intimidade, eu quero a tua amizade. Amizade, irmãos. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. Eu quero mais de Cristo a cada momento. Mas nem todas as pessoas ganharam a revelação de Cristo em seu interior. Por isso, não tem entusiasmo por Ele mesmo. Você já percebeu? Tem crente que não tem entusiasmo por Jesus Cristo. Pelas coisas dele até tem, mas por Ele mesmo, ô meu irmão, você está animado, hein? Como você está animado, entusiasmado? Por quê? Cristo, é por Ele que eu estou assim. Jesus Cristo quer nos tornar seus amigos mais íntimos. João 15, verso 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Até a esse momento, última noite de Cristo, antes de morrer na cruz, os seus discípulos se viam apenas como servos de Jesus. Mas essas palavras de Jesus Cristo os surpreendem. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Que coisa maravilhosa, irmãos. Como é importante a amizade verdadeira. Qual a diferença entre servos e amigos? Nos dias do Senhor, essa diferença era bem maior do que hoje. O servo chegava até a porta do seu dono para receber ordens. O dono, dava as ordens e o servo cumpria. Era a função dele. O servo não fazia pergunta. Apenas obedecia e pronto. No entanto, quando o amigo verdadeiro, o amigo achegado chegava, ele não ficava na porta, era convidado a entrar, a sentar-se à mesa
e comer junto com o dono. Diferença grande. E quando terminavam de comer, eles iam conversar. Não é assim que acontece com um amigo achegado seu, que foi à sua casa? Você pede para entrar, senta, está na hora do almoço, convida para que ele se sente à mesa, vocês comem junto, vocês comem juntos. Depois do almoço, vocês vão para algum lugar e conversam. Intimidade, comunhão. O dono falava para o seu amigo, aqui só para ilustrar, eu tenho alguns projetos para realizar. O que você acha disso? Eu quero conhecer a sua opinião e contar com a sua ajuda. Ele podia abrir o seu coração ao seu amigo, porque era uma conversa íntima. Essa é a diferença. A diferença é o conhecimento. O servo não sabe, disse Jesus, o que o Senhor está fazendo, mas o amigo está recebendo toda a informação que o Senhor Jesus está recebendo do Pai. Ele mesmo disse, o que o Pai me conta, eu conto para vocês, meus amigos, e vocês são meus amigos porque eu vou fazer vocês meus amigos. Amizade verdadeira, intimidade. A diferença está na intimidade e no conhecimento espiritual de Cristo. A palavra de Deus fala da amizade de Abraão com Deus. Ele é chamado de amigo de Deus. Não vamos tratar disso hoje. Mas a palavra também fala da amizade de Moisés com Deus. Êxodo 33, verso 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Moisés falava com o Senhor face a face, como se fala com um amigo. Conversa íntima, intimidade, irmãos. Salmo 103, verso 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O que o Senhor manifestou a Moisés? Os seus caminhos. O que o Senhor manifestou aos filhos de Israel? Os seus feitos, as suas maravilhas. Tem diferença? Tem muita diferença. Os caminhos de Deus são os seus propósitos, seus projetos, os desejos do seu coração, a sua intimidade. Deus revelou a Moisés os seus propósitos, os seus projetos, aquilo que ele iria fazer. Deus revelou o que estava sentindo no coração, o desejo do coração, contou ao seu amigo Moisés. Para os filhos de Israel, ele mostrou milagres de todo jeito. O mais importante
do que conhecer milagres, é conhecer o caminho, é conhecer o Senhor, porque o caminho de Deus chama-se Cristo. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho. É Ele que nós precisamos conhecer. Tem gente tão sabida, conhece tudo, milagres, um monte de coisa, mas não conhece o caminho. Deus não revelou os seus caminhos a ele, porque isso é intimidade, é amizade. Quem é maluco de contar os seus desejos, os desejos do seu coração, os seus segredos a alguém que ele não confia? Conta para você ver. Tem que contar para um amigo verdadeiro, né, irmão Vavá? Um amigo verdadeiro. E o Senhor é o nosso amigo verdadeiro. Ele nos fez amigos dele.